Ok, os bobos voltaram ao jogo de socar bebês. Pegamos o senhor gato. Podemos cozinhar o gatinho? Com abertura de golpe, vamos enganar o gato. Sem leite para o gatinho? Traga o pônei gordinho para o foco. Voltamos para casa prontos para pular e dizer: se você vai pular, vamos trazer o espremedor, prender e fazer xixi em todo o pônei, porque você não consegue pular. Tem um gordinho por trás e o plano do golpe é empurrar e colocar o espremedor ali. E castelo, vida bem simples. Esquecemos de olhar o garoto. Já brincou com o gatinho? Acho que não. O mano cutuca o peão. Podemos avançar e dizer que não pode saltar e estamos prontos para o rock. Capturar não vai acontecer, mas se tentar, podemos capturar de volta. Nosso peão não quer recuar. Vamos derrubar o cavalo e afirmar que ele vai pular devagar ao centro. Estamos felizes que ele ofereça a troca. Feliz por ser um homem de trocas. Pule, capture, depois pulamos de novo. Muitos pulos acontecendo. Somos o homem dos pulos? Ele pode ir para C4 pelo centro do bom garoto ou para o bom garoto, sendo um pouco mais lento. Mas quanto mais trocamos, mais fácil a posição fica para nós. Porque o problema com essa abertura de golpe é que ficamos um pouco apertados de espaço. Então é por isso que trocamos aqui e agora. Queremos trocar o cavalinho e, no mundo ideal, trocar esse espremedor por esse usuário também. Quanto mais trocamos, mais felizes ficamos. Parece coisa de Elo 500, mas serve para 2500 também. Elo. Meio louco, mas é o que é. O que você pode fazer, afinal? Vamos saltar? Ele pensa em tentar aqui, mas ali é um peão livre. Pode saltar aqui. Com a ideia de cutucar isso e dizer, se eu capturar, fica um pouco problemático. Então, talvez, em vez de saltar aqui, eu devesse ter capturado primeiro e depois saltado. Posso ser um pouco crítico demais, mas de qualquer forma, o gato está em um modo de pensamento profundo insano e tentando descobrir que tipo de plano de meio jogo é esse do gato. Quer fazer, gato? Quer avançar? Se eu entrar aqui, sigo um caminho que não quero, dando vantagem do par de juízes para ele. Esse peão está caindo. A torre aqui não está lá. Tem uma discoteca na casa, então acho que deveríamos ter capturado ali. Foi um pouco de descuido nosso. Eu posso saltar para atacar aqui, mas aí o peão cai e a gente chora. Uma dama. Aqui está uma maneira de salvar o peão. Mas, por mais arriscado que seja, eu posso saltar para atacar aqui. Mas, se capturar tudo bem. Mas esse peão sempre vai cair e a gente pode acabar chorando. Acho que perder esse peão não é tanto assim. Porque sempre tem o gordão aqui para cutucar e a gente revida. Gosto muito dessa ideia. Só avisando, vou te cutucar. Se quiser voltar, pode chorar. Negócio irritante. Não podemos comprar a morte dele, então deixá-lo pular aqui foi meio imprudente da minha parte. Então, eu gosto da ideia de simplesmente ir lá, salvar o peão e perguntar: o que está acontecendo? Mas ele pode tentar forçar com a ideia de chutar ou ir lá cutucando. Estamos meio na defensiva, só um movimento imprudente de pular mesmo. Coloco os novatos lá e falo: temos a dupla dos pôneis, vocês a dos espremedores. Você diz que é melhor, eu digo que sou melhor. Essa é uma má ideia. É uma ideia horrível dar o par de espremedores pro bobão, mas estamos dizendo que não é tão ruim assim. Acho que vamos ser punidos. O gatinho é 2400, então ele diz: aposta e nos derruba. Mas espera, eu posso pular o pônei aqui, cutucar aqui, cutucar aqui. Só há como não ser torrado apostando, o que parece razoável. Ao empurrar esse peão, o pônei pode ir aqui, o que é meio que bom. A dama ameaça aqui, mas não é bom avançar o peão e perder o controle da casa. Então, talvez ele tenha se apressado com esse lance do C de qualquer jeito. Esse peãozinho aqui está meio intocável. O gordinho ficará aqui por proteção caso haja ameaça. A dama irá para outro lugar, não sei onde, pois o avanço não está disponível. Queria voltar e capturar esse peãozinho, mas não vai rolar. O que fazer, cara? O cavalinho não está pulando para lugar nenhum, o B é falso. O cavalinho legal não está funcionando. Posso recuar com a ideia de trazer o grandão, mas será que tem algum ângulo de ataque? Pode ter um ângulo de ataque. Após o salto, ficamos tão fracos que nem conseguimos empurrar, então estamos sem opções. Vida complicada, cara, vida complicada. Esse grandalhão é um problema maior do que eu pensei que seria. Ao mover a dama aqui, não conseguimos avançar, ficando espremidos. Esse era o problema, e caímos na armadilha. Cenas tristes, muito tristes. Posso colocar a dama aqui, a torre aqui, o cavalo aqui, tentando fazer alguma coisa, mas isso é muito ruim.
Se eu jogar o peão B, tenho medo de que ele capture. Digamos que a pressão está no peãozinho. Ah, e espera, depois de avançar, ele não pode capturar. Então o peão B pode ser realmente bom, tentando ganhar o máximo de espaço possível. O problema do peão B é que o Juicer vai ficar de olho nele, então estamos meio presos. A vida já não está tão boa, cara. Um salto imprudente e já estamos sentindo a pressão. É por isso que você chama essa abertura de golpe. Acho que esse usuário é intocável. Estamos tentando avançar alguns peões e ganhar o máximo de espaço possível. Em algum milagre, troca mundial do gordão. Se eu trocar qualquer peça pelo cavalinho, tudo fica mais simples. Por isso, volto a respirar. Até lá, estamos sendo sufocados. Queria avançar um peão para abrir espaço ao rei, esperando que ele capturasse, mas não acontece. Vamos avançar, ele captura, nós capturamos, ele captura, nós capturamos e ficamos bem. Duvido que ele capture esse. Ele avança, não quero avançar nem capturar aqui porque esse peão está triste. Vamos conectar todas as nossas torres para que depois das trocas ele capture tranquilo. Ele pode até colocar a torre aqui, tentando dizer, se eu capturar e você capturar depois, haverá problema. Posso ir ali preparando umas armadilhas de iniciante, mas sei lá, cara, a gente não é fã dessas coisas de iniciante. Felizmente, depois que ele captura, esse peão está defendido, então estamos tranquilos, mas ele pode triplicar depois das capturas. Você não ganha o peão porque ele está defendido. Quem deixou esse gatinho aprontar? Não temos a torre aqui para pressionar, estamos meio atrapalhados. Posso avançar por esse lado? Se ele capturar, ficamos felizes em recapturar e seguir, mas não podemos. Tem uma dama ali também. Depois disso, ele pode primeiro jogar essa e aí começa o problema. É um pouco problemático de verdade, então a dama aqui é a verdadeira ameaça? Acho que isso não está lá, porque podemos capturar o peão, então é algo para ficar feliz. Mas a captura está chegando, e nós não temos um plano, e não ter um plano não é bom o suficiente. Quero pular aqui, mas ele pode capturar e mover a dama depois. Negócios, estamos em tanta encrenca. Cara, não dá para avançar, o peão morre. Vou assim mesmo, ele captura. Tecnicamente, posso avançar aqui com a ideia de recuperar depois. Então, qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que ele captura aqui, e eu não posso recapturar porque o peão está caindo. E se eu capturar aqui? Digamos que conseguimos. Você pode nos pressionar. A gente captura Barak e ele captura o novato, limpamos toda a casa e ficamos com um peão a menos? Tecnicamente não, mas ele tem um peão passado conectado, né? O que é muito problemático. Você pode capturar a dama e se eu responder esse peão está perdido. Então é época de tomate. Deixa o peão morrer. Capturamos aqui, ele troca o cofrinho, depois capturamos Barak. Ele procura algo, mas não encontra, ou só diz não e sai correndo. O par de espremedores está fora de controle. Então a gente só espera, isso é loucura, cara. A gente gasta 99 segundos e empurra esse peão para dizer: estou esperando, me mostre o lance de ameaça. Eu estou feliz, não de verdade, mas meio feliz pelo menos. A ação na coluna A terminou, as capturas acabaram e agora estamos felizes e trocando as torres. Não tem nenhum sétimo céu tentando me pegar. Então isso é tipo pedir, passar, me mostre o dinheiro, mas ao invés de me mostrar o dinheiro, me mostre o plano, me mostre o xadrez. Qual é o plano? Porque empurrar de um jeito, tomar de outro, triplicar de outro. Afinal, qual é o jeito certo? Cara, o bobão tá com 2.500 e tá sendo completamente destruído. Ok, ele recuou. Ele tá tentando ganhar essa, ele tá tentando ganhar essa, ele tá tentando fazer alguma coisa. Queremos pular e ficar cutucando como um cara chato. Ele pega aqui e a gente acredita nisso, mas a gente tem que aumentar o ritmo. A gente está sendo muito tartaruga. O ritmo não está andando, então estamos ameaçando pegar, pedir para ele pegar. Assumimos o controle da coluna B para suportar a pressão e sair dessa. Se ele pegar, não pegaremos aqui, pois ele teria um peão passado. Vamos pegar assim. A dama não está na festa. Acho que, após as trocas, a ideia é subir a torre para trazer o grandão. Então só falta a torre sair. Banana Town é um ensaio ideal. Toma, e ele pode sacrificar o espremedor. Na verdade não, mas em um mundo interior, e depois da torre aqui, digamos que eu tomo aqui, ele entra. Tipo, tem algumas táticas potenciais no ar. Temos que tomar cuidado. Esse peão que pensei trazer alívio está virando um gancho para entrar. O problema surge. Se for Barak, posso voltar e pedir. Empate, aperte minha mão.
Eu quero capturar, mas nunca ganhar isso. Mas o bom das capturas é que pelo menos desvia o novato da terceira fileira de entrar e dar um soco na minha cara. O problema é que o peão fica triste. Quer se livrar do espremedor? Ele pergunta. Sem suco para você? Posso avançar, mas isso é ruim. Então, o que fazer? Se você quiser capturar, recuamos, porque quero substituir. Então estamos dizendo, ele conseguiu, ele fez o lance, mas a gente captura, ele captura. Colocamos a torre aqui. Não tem problema, capturas e capturas. Eu avanço, ele captura, a gente captura, ele captura, a gente captura. Trocamos tudo em sequência e após isso, ele captura assim porque não podemos capturar de volta. É tempo de problemas, então montamos a torre aqui. Negócios e tentativas de capturas. Qualquer tipo de negócio está bom, ou pelo menos a gente acredita que está bom, mas a torre está entrando, a gente nunca pode ir. Poxa, quero atacar o centro, mas ele captura e a gente chora como um bebê. Ou ele captura aqui e a torre entra na festa, cara, então quero ir lá desviar a torre. E aí seguir com o meu plano, que não é o melhor plano, mas é alguma coisa. Até isso parece arriscado. Não somos empresários e estamos entrando em encrenca. Porque o pônei é tão ruim. Eu avanço, ele toma, a gente recupera, mas ele vai tomar aqui. E a gente nunca consegue recuperar. Então, primeiro temos que tomar aqui e depois ir para cima. Mas abrir a posição é uma ideia tão ruim contra esses caras, mano. É simplesmente uma ideia horrível. Eu não sei, cara. O tempo está passando. Tique, 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 ticando. E a gente está colocando nossa fé de que esse peão é ruim, mas ele não é tão ruim assim. É isso que você diz quando está realmente ruim. Juicer captura, a gente recaptura esse, captura, a gente recaptura. Esse aqui não está morto agora. Hulk está começando a ficar feliz. Se ele capturar aqui, em um mundo milagroso, eu, pelo menos, posso capturar aqui. Esse é o plano, então talvez eu possa ignorar o problema. Mas não existe sétimo céu. Ok, ele capturou. Quero dizer, aquilo ia morrer, então tchau, tchau. Um pouco feliz. Um sugador já se foi, mas o cavalinho não ataca mais o peão. Talvez ele só triplique e diga, nhac, nhac, sem nenhum croque. Isso não faz sentido. Se eu voltar com o cavalo, ele pode capturar aqui e ali. Então a dama fica problemática. Talvez eu queira saltar. Ele pega todo o cofrinho e a gente troca. Ele troca aqui. A gente de novo troca todo o cofrinho e diz que conseguiu alguma coisa. Conseguimos, sem cérebro. Tchauzinho, senhor peão. Ele pega, a gente pega. Trocamos tudo, inclusive o cheque. Ele pega um peão, a gente outro. O cavalinho entra com um peão extra e a gente fala, peão da torre. Finais são todos empate. É isso que tentamos dizer, mas nem sabemos o que dizemos porque somos burros. Então vamos ver 4 minutos no relógio de jogo da velha dele. Ele está usando o cérebro. Por que você tem que usar o cérebro? Calma, se eu pegar aqui, ele pode pegar também e eu posso recuperar. Mas ele não fez nada disso. Ele salvou alguns negócios de fundo. Quer cutucar o peão? Porque quem não gosta de cutucar um peão? Não sei o que foi isso. Realmente não era esperado. Acho que ele temia problemas de cheque. Ele temia problemas reais de cheque. Posso capturar, pedir para o grandão capturar e dizer que a vida é boa. Existe uma tática simples. Damos cheque e se ele capturar, ganhamos a dama. Mas o problema depois desse lance de cheque é... Espera, será que a gente podia ter feito isso antes? Eu não podia dar cheque. Se desse, ele salvaria o rei e se eu capturasse aqui, o gordinho morreria. Então, tanto faz. A gente pode capturar esse peão, mas não é nada demais. Então vamos capturar o gordinho, pegar esse peão e dizer para eles que final de torre e peão é empate. Esse peão não vai andar. Só empurramos, colocamos a galinha e fingimos que está tudo bem. Você nunca vai ver a luz. Se ele avançar, é empate. Então, o que ele precisa fazer é algum tipo de caminhada com o rei para colocar o rei aqui. Isso foi meio maluco. Rei, é isso que ele precisa. Se ele avançar, a gente consegue empatar essa posição, mesmo com a Meg, cara. Palavras grandes para um garotinho. Mas agora somos um garoto grande, então a gente avança, não quer deixar ele ganhar nenhum espaço possível. O rei ficará aqui ou ali. Dizemos que não pode entrar aqui, mas pode ir ali e conseguir uma entrada. Mas a gente realmente quer fazer algum tipo de negócio de avanço. Vamos supor que ele vá aqui. Eu quero ir ali e ganhar o peão. Mas a gente não ganha, certo? Ele vai ali. Se eu capturar, ele avança, então não dá para forçar o avanço. Se eu pudesse forçar o avanço, a vida seria mais simples. Eu vou Barakte. Ele faz alguma coisa. Eu avanço o peão. Ele captura, nós capturamos, o rei vai para lá. Nós não conseguimos. Estamos tentando conseguir o avanço para capturar, simplificar o negócio, mas não está acontecendo.
É bom trocar o máximo de peões após o avanço. Se ele captura e avança, voltamos no tempo. Então, vamos ser o homem das trocas. Vamos tentar ser o homem das trocas, ele diz. Atividade é o caminho. Posso capturar aqui, mas não conseguimos o peão passado. Gosto desse avanço pensando que se ele vier, entra o sorrateiro para conquistar a glória. Então, esse peão pode ser o que nos leva a chances de empate, mas esses finais com peão de torre são muito complicados. E com metade do meu tempo, o gato está cozinhando. Quem deixou o gatinho cozinhar, cara? Ó, rei, aqui eu como o peão, ele faz alguma coisa, eu avanço o peão, volto e faço alguma coisa. Não sei, o rei é escorregadio demais, peão. Aqui é empate de novo, então o rei faz mais sentido, já que esse era o plano dele ao avançar para salvar. Isso faz ainda mais sentido. Se eu for lá, se ele for para o empate, e o que mais ele pode fazer? Será que ele pode colocar a torre aqui com a ideia de dar cheque e depois avançar dessa forma? Essa é a parte mais confusa. Se eu der cheque, ele vem devagar e se esconde. Se eu for lá, ele põe a torre aqui. Como eu como o peão e ele avança, nunca podemos tomá-lo, ficando só defendendo feito um bobão. Ele vai entrar, cara. O final com o peão da torre fica ruim pra mim. Eu dou cheque, ele vai pra algum lugar e eu não sei o que fazer. Queremos pôr a torre aqui, tomar e voltar, mas não dá. O rei está lá, mas estamos tranquilos. Levamos o rei pra fora e falamos. Se avançar o peão, empatamos. Se você avançar, empatamos. 60 segundos. Não é bom. Se ele mover o rei aqui, será um lance ilegal, então não pode colocar o rei ali. Podemos dar o cheque, mas ele vem para cá, e aí não podemos capturar porque está protegido. Então se ele for para lá, a gente tem que esperar feito bobo e pensar. O que está acontecendo? Torre aqui é um plano? É um plano sólido, porque não posso capturar nem impedir seu avanço. Se ele colocar a torre aqui, preciso esperar, e o rei vence facilmente. Deve ser uma vitória fácil para ele. PC vence. O final com o peão da torre era empate, mas cometemos um erro grave. Espera, minha torre aqui não é tão simples. Tem um cheque para ganhar a torre, então é meio complicado. Então talvez ele tenha que ir. Ideia parecida, mas não ali, e sim aqui, com a ideia de que, espera, esqueci a ideia, você captura e avança, e se eu for lá, você avança de novo, e eu tenho que sacrificar. Então essa é da ideia, que não é tão simples de ver, mas é uma ideia. Disseram que, após o novato, ele pode conquistar a glória. Ele está sentindo uma certa pressão. Ah, espera, eu confiro, ele vai, pegamos o novato e ficamos felizes. Mano, ele fez o que eu achei que eu faria, mano. Ele não deveria me ouvir. Nunca siga meus conselhos. Então, a gente ativa o rei. Não, esperamos. Ele avança, ativamos o rei, sacrificamos e o rei recebe a glória. Esse é um cara troll. É loucura, ele deveria ter vencido esse jogo, mas, de alguma forma, ele me ouviu. O que ele não deveria ter feito. Porque você está me ouvindo, cara. Meu rei avança, captura o peão e devemos vencer esse final porque nosso frango é o número 1. Não, depois de capturar, eu ainda posso levar o rei aqui e salvar esse peão, porque eu sou extra ganancioso. Por que dar o doce? Porque você não pode. Nós somos maus, porque aquele final estava completamente perdido para nós, mas vencemos. Então, acho que essa temporada vai ser maligna. Papai Noel não vai nos dar presentes, mas é isso aí. Então, vamos olhar para a abertura, porque eu fiquei feliz na abertura, porque ele era meio que um cara das trocas. E, como dissemos, fomos um pouco imprecisos por não pegar o pônei. Não é a fórmula certa. Espera, o quê? Aparentemente isso é um tomate, e eu fiquei com medo de jogar a dama aqui, mas aparentemente é só ir lá, cravar e ganhar. É simples assim. Cara, a gente é muito burro, cara. A gente é muito burro mesmo. A gente cede, dá vantagem e segue. Mas esse lance do cavalinho pulando, o B exagera. Pular com o cavalinho em algum lugar e pra ir. É isso aí, cara. A gente é burro demais pra esse jogo. Então, o que estava acontecendo aqui? Ele levou o espremedor pra algum lugar. Tentamos avançar o peão. O centro das brancas está um pouco melhor e aqui saltar com o cavalo é o ideal. Dama em B5 mantém pressão. Ele captura o peão. Como vimos, o final com peão de torre era empate, mas não fomos tão precisos nisso. Ainda estamos bem? Então, a forma de empatar é colocar o rei aqui. Essa é a única maneira. Isso não faz sentido para mim, porque, na minha cabeça, ele simplesmente anda. Mas agora o rei ainda pode tentar ganhar. Que vida doida, então fomos. Achei que era um lance de mestre, mas foi um erro. Agora ele está vencendo. Rei sai. Como falamos, bastava pôr a torre aqui e empurrar. Ele seguiu o caminho que sugeri, mas estava errado. Ele vacilou.
o novato e conseguimos o dobro da glória. Pretochess.com é o melhor. O que podemos dizer? Então, a abertura scan é legal. A gente achou que não jogou contra esse moleque de 25 anos, mas já jogamos e foi empate. Eu nem lembro, mas tudo bem. Como assim? Nunca viu esse lance de F3? Talvez eu quisesse jogar... Ai, sinto vontade de dar um cheque neles, mas isso nunca vai acontecer. Posso capturar, capturar e avançar, e isso vai virar uma bagunça total. Negócio de gambito do rei. Tipo, ele só foi pra F, talvez eu nem devesse ter capturado mesmo. Lembra o gambito do rei, mas não é exatamente isso. É parecido, nem sei o que dizer. Sei lá, isso é muito doido, cara. Enfim, a gente pula com o cavalo para salvar o peão. Negócio duvidoso. É mais suculento. Aqui está ali para cravar. Acho que não era o caminho. Vamos para a cravada. Ele só avança, toma o centro e fica feliz. Essa é uma abertura meio estranha do garotinho. Uma abertura estranha demais para o meu cérebro entender. Posso capturar aqui, mas ele fica feliz em recapturar como um grandalhão. E a dama? O cheque não nos dá nada, então não sei o que estamos aprontando. Ele vai fazer o roque, mas dizemos, nada de roque, irmão. Não pode capturar o peão porque tem um cravado. Essa abertura é tão troll. Meu cérebro está meio travado mesmo assim. Sem roque para ele para sempre. E para sempre não, pelo menos por enquanto. O gordinho saiu. Era isso que eu achava que era o plano. Colocar pressão. O cavalinho que quero pegar aqui leva cheque da dama, mas depois de capturar, tenho medo de levar. A gente não pode recapturar porque é um ataque triplo. Então digamos que eu tome aqui, ele toma o cavalinho. Eu só deslizo o frango e digo, se você pegar de volta, eu posso ir caçar glória, mas você também está correndo, então fica confuso depois das capturas. Digamos que ele capture o cavalinho, a gente foge. Não tem como ele pegar esse aqui. É uma bagunça, cara. Só quero capturar e buscar glória. Deixa ele capturar. Vamos só nos esconder. Se ele capturar aqui e a gente também, é doido, mas é o que queremos. Ok, ele não capturou assim, então é só um cheque, mas não importa, porque ele não vai lá ser torrado. O plano dele é colocar o rei em algum lugar, mas agora a gente meio que tem tempo de mover o cavalo e salvar o cavalo. Quando meus cavalos estiverem calmos, posso fazer o roque e trazer a torre para o jogo. Ou trazer a dama aqui para atacar. Isso é um xadrez insano, 2.500 de elo. Nunca vi isso antes. Frango está dizendo, deixa eu fazer o roque. Eu digo, bem, eu também posso fazer o roque. O peão tranquilo, o cavalinho pronto para pular, a torre na coluna aberta, gordinha. Quer entrar na festa e empurrar? Tem um cheque que, no máximo, só perde o peão. Então, talvez não seja tão ruim assim. Onde está o jeito que o homem olha? Uma posição tão boa para dar um golpe nos bebês, mas não consigo encontrá-los. Movimentos, dama, é isso que buscamos. Sinto que esse avanço é para o cavalo pular e salvar aqui, de algum modo segurando tudo. Peão aqui para nos chutar e sair para salvar. Senhor Juicer pode ir para algum lugar se quiser, mas não tem muito o que tomar e tentar empurrar. Tem cheque estranho aqui, parece Gotham. A gatinha está morrendo, mas ninguém liga. A gente quer entrar, mas a defesa é de outro nível. Cheque não é nada. A dama parece gostar de cutucar aqui e ali, mas como quebramos isso? Tipo, tudo está tão protegido, é meio complicado entrar na casa. Tipo, a dama aqui parece boa com a ideia de cutucar o peão. Ele captura aqui, e eu não sei. Se eu capturar, ele dá o cheque, mas é só um cheque, nem ligamos para isso. Após as capturas, observamos ao redor. Isso aqui tem que estar totalmente perdido. Eu só coloco a torre aqui para salvar o peão, mas pelo menos ganhamos esse. Isso aqui tem que estar completamente perdido para as brancas. Você não sabe como abrir isso. O peixão vai mostrar mais 6, você ganha de todos os lados, mas onde está o centro? Como dissemos, torre para salvar. Sr. Juicer não é legal. A gente captura o peão e mantém pressão. Ele também pode capturar o peão, se for pegador. O avanço do peão não ganha esse peão, então tudo bem, ele está tentando alinhar a bateria. Cheque do cavalinho vai nos dar o gordão, mas tem um peão aqui. Posso tentar uma cravada, mas essa cravada é tão impossível de cravar. Eu meio que quero ir de F, mas tem cheque para ganhar e tal. Estamos tentando preparar algo, um pouco de F, pedir para ele capturar e avançar, mas onde está o homem da entrada? É como jogar xadrez da esperança. Vou, ele captura e eu salto e ganho o grande. Isso não vai funcionar, não sei o que fazer. Eu só avanço o peão e digo que vou fazer um grandão enquanto você chora? Eu avanço, ele captura. Eu avanço, ele dá um cheque.
Não quero que o peão só morra, então talvez eu jogue ele aqui para salvá-lo. Digo, se quiser dar cheque, pode, mas qual é seu plano de verdade? Talvez o plano seja avançar até nos encurralar. Esse é um plano razoável, e o problema é que eu não tenho um plano. Eu gosto desse lance. Aí ele nos dá o cheque. Espera, posso capturar aqui, mas não ali por causa do cheque. Isso é um problema de novo. Por que é tão complicado, cara? Por que é tão complicado? Então, o plano dele é meio básico. Então, vamos salvar o peão por enquanto, porque eu não consegui pensar em um plano melhor. Se ele for para A, provavelmente vamos para A também, para não deixar ele avançar. Mas depois que eu avançar, ele pode me pressionar e dizer: Senhor pônei, chore por mim. E sim, o pônei teria que recuar. Eu posso conferir isso, ficar maluco com uma torre, mas mano, a gente não pode sair sacrificando. A gente não é tão esperto, então posso jogar a torre aqui. Mas isso nem é uma armadilha, já que está ali. Mas cara, não consigo achar um bom lance. Se dobro, ele joga e o cavalo fica triste. Ele vai Barak chorar como um bom garoto. Ele pode checar, a gente pode saltar e depois ele vai para o centro. Eu estou tentando, mas meu cérebro simplesmente não consegue encontrar uma boa jogada como ele está tentando ao máximo. Ok, se ele checar, a gente pode bloquear com o pônei. Talvez, não sei. Tem um suco aqui com um tempo livre para cutucar esse cara. Sinto que ele já era, mas eu simplesmente não consigo encontrar nenhum único lance bom para mostrar que estamos ganhando. Posso pular aqui, talvez deslizar o rei e atacar esse cara. Essa é uma posição tão fora do padrão que o cérebro não está sugerindo. Ok, torre aqui para a defesa. Talvez ele queira fazer o rock manualmente, como se estivesse jogando com tanta velocidade e confiança, como se ele tivesse a nossa posição e nós tivéssemos a posição dele. Algo assim. Esse peão aqui pode nos incomodar. Podemos ir ali para oferecer uma troca, podemos saltar para pedir que ele capture também. Gosto dessas ideias, gosto de saltar. Posso pedir para ele capturar e dizer que meu peão é o melhor? Quero dizer, o meu peão é o melhor. Não há dúvida disso. Pode ir lá pedir para ele capturar para que o cavalinho sobreviva. Prefiro que o cavalinho sobreviva. Até estou mal acostumado com tantas opções. Como sempre, posso pular, pedir para o gordinho ir lá e dizer: estamos felizes. Estamos sempre felizes, sempre lá. Vamos nessa, cara. Precisamos parar de pensar demais. Cutuca o gordinho. Se ele quiser, corta. Se olhar, a gente esconde. Sem problema, ele pode agir. Uns lances de peão tentando ser campeão tático. O cavalinho está preso porque o peão está caindo, e ele tenta fazer isso acontecer. Posso entrar sacrificando, mas não há glória, já que ele pode se esconder. Então ele está encontrando sua felicidade em algum lugar e está prestes a fazer o rock e partir para um discurso. Então ele achou que o plano dele não era bom. Sacrificar demais, né? Sacrificar demais. Então, eu posso ir para a base, dizer para não avançar para ele, mas ele vai fazer o que quiser, cara. Ele vai se esconder e depois resolver o negócio. Eu vou tentar ser um chorão. Não temos dama nem nada chique. O avanço está chegando. Quero só pôr o gordinho ali e dizer que a vida é boa. Seu pônei não pula. Temos o controle. Se ele avançar, capturo e venço. O espremedor de peões é burro. O gordinho está preso, o novato é ruim. Só queremos avançar o peão e vencer. Ele avançou sozinho para conectar a torre ou usar o cavalo. Vamos fazer o óbvio, avançar o peão e promovê-lo à dama. Não consegui pensar em um plano melhor, não somos os mais espertos. A gente só empurra esse, talvez até esse, para conectar todos eles e dizer que esse peão vai virar dama, em um bom dia. Cheque, só nos escondemos, mas nosso rei está bem protegido. Isso já é algo positivo. Não precisamos chorar muito por isso, então empurre eles, peões, mais 4 passos e o gordinho está chegando. A gordinha está indo para algum lugar, não sei para onde ela vai, mas ela pode ir para onde quiser. É um pouco de cravada, mas nada de tática envolvida. O pônei é meio burro, gostaria que ele fosse para lá, mas ele não vai porque está de férias de verão. Peão aqui. Beleza, ele está pronto para dar um duplo ataque se o peão avançar mais, então ele tem um plano. Vamos não transformar isso em um ponto fraco. A dama aqui salva esse peão, então a torre está pronta para aprontar. Vamos deslizar o frango. Posso jogar B se precisar. Quer mover o cavalinho para algum lugar? Legal, mas não sei para onde. O ataque é o caminho. Vai salvar o peão? Ele já estava defendido, mas proteger o peão é melhor. Também gosto da ideia de levar a dama para cá.
com a intenção de movimentar a dama para cá. Não tenho certeza para onde o pônei está indo, mas deixa o gordinho entrar. O peão está tranquilo. Quer ir, dama, aqui? Só de leve vou dar um alô para o cavalinho do negócio de frango. Aqui dá para dizer que não entra se ele quiser, mas as torres estão meio presas. Lidar com esse peão passado espremedor vindo do centro é meio irritante. Acho que subestimamos um pouco nossa posição e a dama parece problemática. E se esse pônei conseguir de alguma forma se posicionar aqui simplesmente pulando, ele ataca esse peão e isso é meio que um pesadelo. Então deveríamos estar completamente ganhando. Então deixa o gordinho de boa. O pônei vai ficar aqui e dizer, eu vou ganhar o peão. Eu poderia sacrificar e ganhar o peão, mas é exagero. Ele faz algo, sem problemas. O pônei está prendendo o gordinho? Parece que sim, quase prende a rainha. Se eu for aqui, não posso ir a nenhum outro lugar. Então seria uma temporada de tomate. Talvez eu devesse ter corrido. Assim poderia me sacrificar. Agora o gordinho está numa situação complicada. Tudo bem, não dá para sacrificar. Infelizmente posso ir tipo, se eu puder ir aqui, torre aqui e de alguma forma fazer funcionar? Não, certo, não tem sacrifício. Temos que voltar para manter alguma pressão. Cara, mente. A dama está ficando muito presa. Cara, talvez eu vá ali. Não, cara, essa dama está muito ruim. Em vez de saltar, era melhor ter colocado a dama aqui para fugir ou algo mais sensato. Porque até agora é uma dama tão triste. Vamos voltar, porque eu não quero que a dama fique presa. O tempo passa e não avançamos. Isso enfraquece. Algumas trocas o cavalinho quer saltar, mas não consegue. Ele pode ir lá e cutucar e dizer, você desperdiçou 5 lances, cara. Ele realmente vai dizer, você desperdiçou 5 lances. O que você conquistou nos últimos 5 lances? Nada, na verdade, nada. Ele melhorou as posições e fomos para a esquerda e direita. Legal. Alguma manobra horrível de peças da nossa parte. Talvez eu devesse só dobrar as torres e pressionar mantendo as coisas simples. De alguma forma, nossa gestão das peças tem sido questionável. Estamos apenas colocando as peças em casas aleatórias que não fazem nada. Quero oferecer uma troca pesada, mas ele nunca vai trocar nem em 1 milhão de anos. Posso colocar a torre em algum lugar aqui. Eu nem sei, cara. Vamos só colocar a torre aqui com essa ideia. Dobrar, ele pode começar a avançar esse peão. Cara. Por que é tão complicado, cara? Por que é tão complicado? Mesmo depois disso? Ah, espera, isso parece bem melhor. Eu achei que ele ia salvar a dama, mas o peão está caindo, então tecnicamente força uma troca de damas. Se ele pegar esse peão, eu pego o outro. Finalmente tivemos progresso. O mano salva. A gente também pode salvar nosso peão. O cavalinho quer pular aqui? Ele diz. Não, então posso fazer um lance de torre aqui, tipo, volta pra casa, ninguém te ama e pulo o cavalinho. O mano tá tentando armar uma pra gente, muito irritante. Será que avança o peão pra salvar ele? Acho que avançar o peão pra salvar era talvez o melhor caminho, porque agora, se eu salvar o suquinho, o peão morre. Posso avançar aqui pra dizer, depois de avançar a gente fica de boa. Cara, por que isso é tão confuso? Posso levar a torre pra algum lugar pra cutucar, mas ele tá de boa, né? Ele deve estar bem, mas onde eu colocar o Sr. Juicer, o peão morre. Posso tentar ser um campeão saltador, mas acho que não conseguimos. A mostarda tá demais hoje, quero entrar nessa. Se você empurrar, vou. Se tomar, eu tomo. Então, armando armadilhas, você empurra, eu pulo, você pega, a gente pega. Não é ataque duplo, mas meu cérebro achou que era. 2 erros nossos. Então o peão está perdido, não podemos fazer nada. Podemos fugir e dar tchau para o meu peão favorito e colocar o cavalo em outro lugar. Mas onde está a jogada? Tipo, onde está a jogada de verdade? Essa é a questão. Cara, na verdade não tem jogada. Não tem jogada mesmo, cara. E estamos com 60 segundos restantes, quacando. Então esse peão está morto. Parabéns por isso. Pode ir ali para cutucar a gente. Eu quero saltar para algum lugar, mas mesmo assim, esse peão não corre. Eu não sei porquê, mas posso avançar? Tá tentando capturar e abrir algum tipo de casa, mano? O tempo está fora de controle. Tentamos agir, mas ao menos esse peão está tranquilo. Então podemos capturá-lo e tentar algo. Se eu pegar esse, teremos 2 passados. Então ele deve capturar por esse lado. Ele tenta ser um Pokémon. Capturo aqui, ele pega o espremedor. Dizemos que vamos fugir, mas provavelmente não conseguiremos. Gosto de usar o espremedor para cutucar. Ele recua, capturo, ele avança.
Eu não gosto do jeito que a gente está pensando, cara. O ritmo está tão lento, o plano é enlouquecer. Ele pode capturar aqui e dizer, se eu prender, você só ganha um peão, então tento induzi-lo a capturar assim. Não sei se é uma oferta boa ou tentadora, mas é uma oferta. Será que o Juicer fica aqui capturar? Mas se ele coloca a torre aqui e ganha isso, ele pode acabar vencendo naquela pressão final. O plano é capturar e afirmar que temos 3 peões passados rumo à glória, um sacrifício bastante questionável. Ele não fez o trabalho. Nosso espremedor é tão ruim, é inacreditável. Tipo, ele é realmente ruim. Ele está prestes a morrer e estamos prestes a perder mais um peão. Que triste! Cocos para o homem bobão. Ok, ele nem pega o peão. Ele quer salvar isso e depois pegar aqui. Posso pular, mas esse morre e a gente chora. Meu cérebro não está funcionando. Em 30 segundos, nem dá para descobrir. Agora, de um peão a mais, estamos com um a menos torcendo para ganhar. Provoca alguma coisa, consegue alguma coisa, cria um pouco de pesadelo. A torre salva o peão, mas ainda podemos capturar e criar um peão passado, ganhando algo. 35 segundos é um tempo fácil de superar. Eu devia ter capturado aqui, mas meu cérebro não percebeu. O peão cai. Tentamos criar um peão passado, mas a torre chega e não conseguimos. Posso tentar um ataque. Avançar é o caminho, deixa eu tentar. Ele avança isso, a gente avança isso. Talvez seja só empate. Acho que, com o melhor jogo, é só empate, mas talvez a gente esteja tranquilo, talvez. É, torre aqui! Esse peão nunca vai morrer. Esse peão nunca, jamais vai morrer. Então, pelo menos, estamos bem assim. O rei pode ficar aqui. Não pode avançar. Ele está encurralado, mas pode cutucar e nos prendemos defendendo sem tempo para nós. Se ele avançar, é mate em um lance. Então ele não pode avançar assim. Torre aqui seria bom com a ideia de avançar, capturar e tudo mais. Ele prende esse gatinho. Avançar parece bom. Não, isso é um peão de graça. É empate, mas será que sabemos? Ninguém sabe. Torre aqui não é uma opção. Se avançar, a gente captura. Achei que tínhamos um cheque por um instante, mas aparentemente não. Sei lá, devia ter deixado ele dar o cheque. Minha cabeça está cheia. Cidade do tomate. 20 segundos. Tentamos dar um cheque, mas ele foge. Dizemos não, ele dá o cheque, voltamos, choramos, ele repete e seguimos em frente. Isso é mate? A torre está lá? Posso dar o cheque? Peça para ele ir. Seja um homem de trocas. Ele vai lá e fica de boa. Ele vai lá e só fica tranquilão. Cheque de torre provavelmente era o melhor caminho. Cheque, podemos ir, mas ele dá o cheque e se eu for, levo mate. Sempre tem um problema. Ele devia ter ido pelo menos. Foi uma tentativa, mas agora a gente só tá chorando. Vamos nos livrar de uma torre chata para lidar. 2 é demais. Posso jogar a torre aqui e tentar algo. Ele pode dar 2 cheques e ganhar o peão. É, torre. E o peão cai. É louco o quanto a gente vai vacilar. A gente força. Ele captura e aí fica com a glória. A gente nem tem isso. É tão horrivelmente horrível da nossa parte, né? É, ele só avança e fica com a glória. Nossa jogada foi péssima, um erro absurdo. Ele deveria ter vencido, mas não conseguiu. Nem consigo pensar em uma boa jogada. Dia maluco, situação horrível. O primeiro jogo era para termos perdido, mas acabamos vencendo. Eu deveria ter vencido, mas perdi. Vida doida e nossa administração de tempo foi péssima. Fomos lentos e ele fez esse lance de F, que é ruim. Capturamos e tudo fica certo. O que estava acontecendo aqui? Achei que estava indo bem, mas então pegamos isso e é um tomate. Ele teve que capturar assim e perdeu a chance. Tentamos cozinhar, mas eu não sabia como. Não somos Masterchef, então seguimos. O gordinho pegou um peão. Estávamos de boa, tentando ser campeões da cozinha. E agora está -3. E seguimos tranquilos, diz Peixinho. Só faz qualquer coisa, beleza. Finalmente começamos a avançar alguns peões, fazer algum progresso. Pônei, um gordinho entrou. Pônei, aqui não está nada mal e aparentemente torre em F8 é o caminho. Rei aqui é o caminho. A gente só perdeu muito tempo e aí ele conseguiu trocar a dama. A vida ainda está boa e aí a maneira de salvar o peão era avançando ele. O peão está ruim porque ele vai avançar e agora o peão aqui está tranquilo. Ele pega o doce F e a gente entra em pânico. Aparentemente é só sair pulando de cavalo e ainda está melhor. Voltamos e continuamos tomando. E achei que estava indo bem no final do jogo depois que ele fez o cavalo pular. Provavelmente era empate mesmo. Ganhei o peão, achei que dava para criar algo, mas com os melhores lances só empate. Eu achei que depois que ele empurrou esse peão talvez tivesse alguma tática. Mas não, a gente devia ter tentado achar algum tipo de perpétuo, mas não tinha perpétuo. Beleza, essa é nossa única chance de dar esse cheque, obrigar ele a ir para algum lugar, dar mais um cheque. De certo modo, estamos melhores.
O que eu posso melhorar? Acho que o rei vai para cá e vai ganhar esse peão em 1 dia e 1 minuto. Fomos preguiçosos, trouxemos o rei aqui para impedir o avanço, mas ele checou e ativou mesmo assim. Cheque de torre era o caminho, e aparentemente esse cheque era o certo, não esse cheque. A diferença é que não faz sentido para mim, ele vai para lá. O peixinho está tramando algo, talvez colocando a torre aqui para tentar entrar, não sei, mas ele está planejando algo. E isso, de novo, era empate, sempre empate. Mesmo depois da troca de torres, ainda era empate. Qual foi o empate real? A forma de empatar é voltar e salvar o peão. Se ele for lá, podemos deixar o peão morrer. Podemos deixar o peão morrer e é um empate de pandir. Vacilamos ao avançar o peão passador, foi só temporada de tomate. Agora é jogar Londres e soltar o gatinho. Ficamos um pouco confusos. Vamos pular com o cavalinho, trazer o espremedor e aproveitar a vida londrina. Não, Londres, vamos tomar o centro. Queremos jogar pôquer com o cavalinho, que joga também. Vamos usar nossa tecnologia secreta de Stockfish, ou seja, trazer o espremedor. Se ele for lá, eu posso empurrar, pedir para ele pegar, e se ele não souber do negócio, a gente vai cozinhar ele. Com o poder do Senhor Peixinho, vamos, pônei, este é o melhor caminho. E aí, de novo, o peixinho recomenda, nessa posição, empurrar o peão aqui, com a ideia de que, se ele fizer o roque, a gente pode empurrar essa armadilha, o espremedor, e estamos completamente ganhando. Mas o erro mais comum é capturar e trocar o gordinho. Nós sabemos tudo isso porque... Obrigado, Sr. Stockfish, por sempre revelar os segredos importantes. Agora, pular é realmente a melhor jogada. O pônei cutuca o peão. A troca precipitada é onde está a confusão. E agora, para onde o pônei vai? Essa é a grande questão. O pônei tenta atacar o peão. Vamos avançar, pedir para ele capturar e pular assim, sem chance de salvar o peão. Pulamos com o pônei, capturamos o espremedor, ele captura, pulamos de novo. E se ele colocar o pônei aqui, seguimos pulando. A ideia é atacar. Se ele capturar o peão para se defender, o pônei pressiona. Se o espremedor voltar, sacrificamos ele. Tchau, pulamos e capturamos. Essa posição é um grande problema. Já jogamos contra o Sr. Rain antes? Provavelmente não, talvez ele esteja conferindo isso tarde demais. Tão focados na abertura nível Stockfish, esquecemos disso. Ah, tínhamos que conferir. Já jogamos contra o gatinho da Indonésia antes ou não? Enfim, grande momento na partida. Pula o cavalinho aqui, pula o cavalinho ali. Ou jogar um peão aqui. O problema é que só capturamos o cavalo. Se capturar aqui, eu pego ali e só cai o tomate. Então, vacilo, ele salta. O simples é avançar o peão. Sacrifício técnico. Se você colocar nessa posição, esse cavalinho tomate ninguém para. Essa é uma tentativa, mas capturamos o cavalinho, o peão, e depois é realmente um mate. Não é só o biscoito. Pegamos o cofrinho todo, então o melhor é tentar o roque. Eu pego o peão, ele pula, pegamos o espremedor, você pega a torre, ele traz o espremedor e pelo menos a peça tem alguma atividade. O que é, quero dizer, você pode tentar vender para quem quiser, mas ninguém vai realmente comprar. Então, tecnologia de ponta é o Stockfish. Então, ele pulou para dentro. Ele desenvolve uma peça, pegamos a torre, ele move a peça restante. O cavalo está livre e pode ir para a suculenta. A gente captura, talvez pegue um peão ou algo assim e diz, pelo menos eu ganho um peão pelo trabalho, talvez vá. Eu não sei, ele está tentando fazer alguma coisa, mas o cavalinho só vai ficar pulando por aí, ele não vai conseguir prender. Ele ganha um peão e mostra que os espremedores estão ativos. Estamos um pouco subdesenvolvidos, mas mano, temos uma torre novinha, não precisamos de desenvolvimento. Deixa o cavalinho de boa, come o peão. As duas escolhas são razoáveis. Acho que o peixinho sugere torre aqui, mas prefiro manter controle dessa casa com a torre. Por algum motivo, o peixinho sempre prefere essa aqui. Como eu sei? Porque eu sei de tudo. Beleza. Queremos apenas trocar as peças menores e ficar felizes. Ele traz o espremedor e mantém a pressão. Eu posso saltar aqui com alguma ideia de capturar, mas tudo o que eu quero fazer é cutucar o espremedor. Senhor espremedor, o que você está fazendo, cara? Pular como um pônei também está de boa. Se ele for, continuamos pressionando e temos proteção. Se voltar, cortamos. Para onde vai, gatinho? Não tem como pegar de volta. Indo lá, acha que vai ganhar o peão? Provavelmente não. Você pode tentar, mas se você for barricar em algum lugar, aí fica meio triste. Um pouco estranho esse avanço de peão, mas é um final de jogo. Não precisamos nos esconder. Beleza, ele está tentando fazer algum tipo de contra-ataque dizendo que se eu capturar aqui, ele captura ali.
Posso só salvar o peãozinho e dizer que a vida não está nada mal. Então, não tenho certeza de qual era todo o plano dele por trás desse avanço. Posso ir ali para cutucar o cavalinho também, mas está defendido. Eu só gosto de relaxar e dizer que estamos de boa e meio que quero derrubar o cavalinho, mas não é tão simples assim, né? Parece legal, mas acho exagerado. Vamos só barar aqui e dizer que a vida está tranquila. Sem devolução aqui, sem pular ali, estamos de boa. O chat está atacando. Ele gostaria de dar uma olhada na gente aqui, mas não é o fim do mundo. Ele vai, Barak, porque um dia tem que chorar. Pode pular aqui com algum ângulo de ataque, mas está bem defendido. Quer trazer as peças para fora, mas não é tão simples, né? Não é tão simplista, mas estamos de boa, né? A gente vai lá, salva o peão. E aí, finalmente, minha última peça vai sair. Vamos tentar pular com o cavalinho e tirar o espremedor, mas não sei como ele faz isso, e o soluço continua. O peão não prende o cavalinho, pois podemos ir em ambos os lugares. Sem pressa, colocamos o rei ali e deixamos o cavalinho livre para agir. Agora cobrimos essa casa, então ele não pode pular, mas se eu pular aqui, ele pode tentar alguma malandragem. Acho que essa não é a melhor maneira de aproveitar nossa vantagem. Ele está preparando o lance de F, quer capturar, capturar e pressionar aqui. Quero dar um cheque, mas não vai dar, então ele prepara algo, o que é bom. Às vezes é preciso se preparar. Posso voltar? Será que ele pode avançar? Não, ele captura aqui, eu capturo aqui e... Aí ele está tentando fazer alguma coisa. Então ele está preparando uma jogada insana, tentando encontrar alguma coisa. Quero trocar as torres, mas não é fácil. Também queria dar cheque, mas não consigo. Posso deslizar e dizer, mostra o que você tem. Ah, me mostra o que você tem. É isso que a gente fala. Ele pode empurrar e cutucar. Por que que isso é tão doido, cara? Por que que é tão estranho ganhar um jogo que já deveria ter sido ganho? Vamos lá, evitar essas palhaçadas de vitória por PIN. Se ele cutucar, a gente vai feliz para onde ele quiser e a vida segue. Bem, a vida deveria ser tranquila. Depois das trocas, o bom é que abre a coluna H para a gente cutucar, mas não é o ideal. Você quer mesmo de verdade fazer algum negócio acontecer? Sério? Isso aqui é estranho demais pro meu gosto. Quer pular aqui? Ataque duplo! Mas ele conseguiu a cobertura, como sempre. Por que você conseguiu a cobertura, cara? Por quê? De qualquer forma, Juice vai lá com a ideia de derrubar o pônei e a gente entra junto. Posso continuar com essa ideia? Eu gosto disso porque não fizemos antes. Pode responder? Ah, sim, essa é uma boa pergunta. Por que que a gente foi de rei aqui? Por que não avançar o peão para expulsar esse pônei irritante, como você mencionou? Ele não pode ir aqui, aqui, aqui. Ele teve que voltar e ficar triste. Essa era a melhor jogada a se fazer, e você não fez, então você é ruim. Obrigado. Pelo menos o peão está vivo, então, na verdade, foi uma grande oportunidade perdida do nosso lado não jogar F e tentar fazer isso. Caminhada chique do rei, porque ele acha que é um caru ou algo assim. Pelo menos a gente pressiona esse peão que é fácil de salvar, mas esse negócio de Bomb Cloud não era o caminho. Esforço básico, manda o cavalo para casa, pede para arrumar as peças para o próximo jogo e chorar. Como já dissemos várias vezes hoje, no primeiro e no segundo jogo, nossas peças não estavam muito bem coordenadas. Então, pelo menos vamos tentar dar a volta por cima. Termina o vídeo com uma vitória. Takesis é uma ameaça não só para trocar a peça, mas para ganhar um peão, o que é bom. O cavalinho está preso defendendo, mas alguém precisa defender. O peão pode ganhar defesa extra se necessário. O cavalinho quer ir à festa, mas não pode. Não há avanço, pois este está caindo. O peão aqui, tentando fazer alguma coisa. Não tenho certeza exatamente. Quer ir ali, derruba o cavalinho. Acho que você quer pôr o espremedor ali e pressionar por esse lado. É o que ele planeja. Não consigo ir até lá. Tomar isso agora seria problemático. Eu ignoro, pego o peão e digo que só quero o peão? Ah, ele vai para algum lugar. Estamos felizes com nosso peão extra. Afinal, quem não gosta de um peão? Ele aplica pressão desse lado. Onde está a pressão? A gente toma, toma, toma. Ele vai de Juicer aqui. Ah, a gente pode entrar, mas isso não é tão bom quanto parece. Eu não sei, cara, meu cérebro é pequeno demais para entender isso. A gente vê o peão, pega o peão e diz que está com um peão a mais. Beleza, ele está cutucando a gente. O que eu queria mesmo era dar cheque, mas ele diz não toda vez. Para onde a torre vai? Não é aí. Isso é burrice, isso é questionável, isso não é nada. Então volta para casa e chora. Pelo menos se ele pular aqui, a gente tem cheque. Então algumas ameaças de criança pra gente.
O pônei continua preso, defendendo como um bobo. Juicer quer sair e dizer: vamos ser um cara das trocas? Simplifica. Por que a gente não está simplificando? Ok, Juicer, entra nas trocas. O plano é demais. Conversamos demais. Temos dificuldade com um bobo de 2000 de elo, mas nos chamamos de bobo de 2500. De verdade. Somos ruins. Compramos esse rating na Amazon ou talvez no site que você usa, Cartoon Network. Então vai lá, pede para ele voltar. E aí eu nem sei, cara, eu nem sei. Ele tem 3 minutos. Estamos ganhando no que eu acho que vencemos. Esse jogo em 5 jogadas ou algo assim. Esse jogo foi, 5 jogadas, né? Bom, vamos dar uma olhada. Então, onde estava o pônei pulando? O pônei pulou na jogada 7. Então, em 7 jogadas, essa posição já estava completamente ganha. Meio louco que a gente venceu em 7 jogadas. E agora é isso. Ele desistiu. O timing é meio troll. Agora o peixinho vai te contar o segredo. Como vencer em 7 jogadas com 95% de precisão? Você vai ver o tomate. Já conheço o tomate porque amo tomates. Então toma e tomatinho joga 7 mais 3. Nós somos os campeões, mas não há mais o que dizer. Pegamos o peão, a torre, pulamos no pônei como falamos. Torre aqui, torre ali eram as melhores opções. Pular com o pônei era o caminho. Fomos de F para G, salvamos o suco e poderíamos ter voltado para F e dito: pônei, volte para casa. Tentamos agir como reis, afinal, por que não? Mas a posição está tão boa, o que mais fazer?